seguimos, né, tendo entrevistas exclusivas durante os painéis aqui deste encontro Top Farmers, que acontece em Campinas, São Paulo, nesses dias 1º e 2 de dezembro. E agora a gente conversa com Ricardo Arioli, presidente, né, da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, porque o Arioli participou de um painel aqui relacionado à COP, né, os resultados práticos para o produtor rural. E o Arioli, que esteve presente, né, lá na COP 26, ele traz informações fresquinhas para a gente em relação à participação dele por lá. E queria começar, Arioli, falando em relação à visão que o mundo tem do agronegócio brasileiro e que é um trabalho dificílimo para a gente tentar esclarecer, né? Olá, boa tarde a todos. Realmente, você tocou num ponto importantíssimo, né? O Brasil tem um problema de imagem muito sério na questão das emissões e principalmente do agro, né? O agro normalmente é o acusado número 1 do desmatamento, né? Muitas vezes não tem nem relação nenhuma com o aumento da demanda por soja, o gado de corte. O desmatamento no Brasil, esse desmatamento ilegal com o qual nós precisamos acabar, né? Que mancha a nossa imagem, ele tem a ver com outras coisas, né? Grilagem, não é o agro brasileiro que está envolvido ali. Mas o povo lá fora não sabe disso e muitas vezes não quer saber. Então eu te digo assim, desta COP, eu vejo que o Brasil saiu fortalecido, o Brasil voltou para o cenário como protagonista, coisa que nós não tínhamos feito nos últimos anos. Foi a proposta brasileira básica, né, basicamente, que foi aprovada naquela questão desse novo mercado do carbono. Então nós voltamos a um ponto onde o carbono volta a ser valorizado. Isso nos abre muitas oportunidades. E o agro voltou fortalecido também da COP, porque a participação da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a CNI também no mesmo estande do Ministério da Agricultura, foi uma coisa inédita em termos de conferências mundiais do clima. A mensagem foi a mesma e nós conseguimos mostrar que o agro é parte da solução. Antigamente nas COPs o agro era parte do problema, né? Pelo menos a gente sentia isso. Agora nós sentimos que o agro, já sabíamos disso, né? É parte da solução da redução das emissões de gás de efeito estufa, sem dúvida nenhuma. Com certeza, é um trabalho de união realmente, né? Bom, queria que você falasse também, Arioli, você mencionou, né, a visão que se tem do agronegócio brasileiro e o que ficou lá da COP, né? E a gente tem, por exemplo, né, avançado na produção, na produtividade, como área que se mantém, por exemplo, né? A gente consegue, através da inovação, da tecnologia, tudo isso que o pessoal lá fora não tem muita noção, né? E uma outra questão é a questão da transparência de dados, que você mencionou aqui no seu painel, que eu achei bem interessante, né? Positivo. As mudanças do agro brasileiro, elas são muito rápidas, né? Você falar, por exemplo, em algodão segunda safra, isso tem o quê? 15 anos, talvez menos, né? Milho, talvez tenha aí uns 20 anos, milho segunda safra. Integração lavoura-pecuária também é nova, está começando a acontecer de fato agora. A terceira safra, né, depois do milho, com a pastagem, mais uma produção de carnes entre maio, junho até outubro, né? Então, olha só, cobertura de solo que a gente já faz há tanto tempo. Então, é difícil que as pessoas lá fora saibam exatamente o que acontece aqui. Por isso que nós temos que levar essa mensagem. No Brasil se fala muito hoje em sistemas de produção, muito importantes. E os sistemas de produção em agricultura tropical. Nós temos muitas tecnologias ainda para conhecer como produtores, para desenvolver, no caso da pesquisa, né, da ciência e da tecnologia, para chegar até nós nessas demandas que a gente tem. Muitas vezes os produtores criam mudanças antes de vir a pesquisa, né? A pesquisa vem atrás para comprovar e melhorar aquilo que alguém tentou e estava dando certo. Então, enfim, a transparência vem no cadastro ambiental rural. A nossa agropecuária, ela está aí para qualquer um olhar. Você entra no cadastro ambiental rural de uma propriedade hoje, está tudo ali. Eu me lembro que uma vez nós estivemos na França, eu falei ali na minha palestra, nós tivemos a oportunidade de visitar o Ministério da Agricultura da França e estava junto conosco o chefe do Serviço Florestal Brasileiro. Naquela época o Dr. Deus Dará, né? Foi acho que 2018 isso. E ele apresentou o CAR lá para os franceses do Ministério, mostrou a transparência que é, as informações todas ali. E um francês perguntou, mas os produtores concordam com isso, com essas informações todas aí à disposição?
Eu quase que me deu vontade de perguntar para a moça lá, mas por que os franceses não concordariam, né? Talvez não, porque agora tem toda essa legislação da privacidade, da informação toda. Enfim, mas nós somos transparentes. Então nós temos que começar a agregar no nosso cadastro ambiental rural, que por enquanto só foi comando e controle, né? Mostra a tua reserva legal, aonde que tá, tu tem os 20%, tu não tem, qual era a reserva, era a floresta, qual era o bioma, enfim, né? Agora nós temos que agregar um outro fator, nós temos que agregar os serviços ambientais no CAR que nós fazemos. O governo tem que dizer isso para todo mundo, já mostrou a nossa propriedade como um todo, né? Por que o governo, por exemplo, tem que criar uma caixinha lá no CAR, mostrando, por exemplo, quanto carbono tem na minha reserva legal? E por que ele não me dá um certificado? E eu posso pegar esse certificado e começar a apresentar para, digamos assim, as trades, né, no caso da soja, reunirem todos os certificados do carbono da reserva legal e colocar lá, nem que seja na nota fiscal ou na exportação da produção do Brasil. Olha, essa tonelada de soja que você está levando aqui, comprovadamente tem tantas toneladas de carbono preservadas nas propriedades das quais a minha trading comprou. Por que não? Né? Nós temos também que colocar, uma outra oportunidade que eu vejo nessa questão do cálculo do carbono da produção agropecuária, é outra coisa que nós temos que colocar no CAR. Colocamos no CAR o carbono da área de preservação e vamos colocar no CAR também o carbono da área de produção, uma conta para todo mundo, um cálculo comprovadamente científico que a Embrapa pode fazer, com apoio de universidades que já fazem isso, né? Enfim, mas a conta tem que ser a mesma para todo mundo. Todos os programas de carbono teriam que calcular da mesma forma, para não ficar brigando, não, a minha conta é melhor que a tua e tal. Isso vai nos enfraquecer. Se nós tivermos um cálculo só, isso vai nos fortalecer. Aí depois cada empresa que está tentando fazer os pagamentos por serviços ambientais, utiliza aquela conta do carbono e faz o seu programa, né, para valorizar o carbono, a biodiversidade das propriedades. Então são lições e missões que nós temos que fazer agora, depois da COP. O mercado de carbono está se abrindo novamente. O Brasil tem que ser protagonista pelo tamanho da nossa agropecuária. Mercado de carbono é agropecuária, para aqui no Brasil principalmente. Então essas são as oportunidades que nós teremos aí agora nos próximos anos. Com certeza. Arioli, você falou em relação aos sistemas de produção aqui no Brasil, né? O Brasil que é assim, um dos grandes, né, produtores de alimentos do mundo, né? A gente tem condições climáticas de solo extremamente favoráveis, né? E queria que você falasse um pouquinho como a gente pode olhar à frente, né? Porque tem inovações que a gente, né, ainda deve ver ao longo dos próximos anos. A gente tem muita coisa nova aparecendo, etanol de segunda geração, etanol de milho, você falou do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, muita coisa, né? O agronegócio brasileiro realmente tem um potencial extraordinário, né? Com certeza, olha, tem muitas revoluções vindo aí, né? Por exemplo, etanol de milho, está acontecendo lá no Mato Grosso, já aconteceu. Todo mundo dizia, o que vai fazer etanol de milho, a cana é muito mais produtiva e tal. Nós vendíamos o milho mais barato do mundo lá no Chapadão do Parecis, era $3 um saco de milho, né? Hoje o preço lá no Chapadão está $11 o saco, porque a demanda pelo milho aumentou. Aí o milho produz o DDG, que é um alimento proteico para fazer ração. Fazer ração lá no Mato Grosso, produção animal. É o frango, suíno, é o boi confinado, semi-confinado, né? Entrando para dentro da propriedade, fazendo concorrência com os outros farelos que existem no mercado, baixando os custos de produção. E agora vem mais um outro componente que vai começar a entrar nas propriedades, que é a floresta, para atender a necessidade de biomassa das empresas de etanol de milho. Porque a cana tem a biomassa, né, do bagaço, mas o milho não. Nós não vamos, os americanos estão falando em tirar... Estão falando em retirar a resteva do milho para queimar, para usar como biomassa. Isso é um atraso, né? Vamos plantar eucalipto, entendeu? Nós podemos lá nas terras arenosas. Então vai ser a outra revolução. Outra revolução, você quer ver? Os bioinsumos. Olha aí quanta coisa tem. A Embrapa mesmo esse ano lançou o inoculante para milho. Talvez daqui a pouco, como nós fazemos com a soja, nós não vamos precisar colocar adubo nitrogenado no milho. Olha quanto que isso é amigável para o meio ambiente. É amigável para o bolso do produtor também, né?
Outra questão, inoculante para braquiária, foi lançado agora. Tem o bioma FOS da Embrapa, que ajuda a retirar o fósforo absorvido lá nas partículas do solo, principalmente em terras mais argilosas. Tem os controles de pragas e doenças que os bioinsumos vão ajudar também, já estão ajudando muito, né? Os bioinsumos fabricados nas propriedades, nós temos que insistir nisso, regulamentar e testar, né? Para ver se ter uma qualidade também, para o produtor saber o que ele está aplicando. Então, olha, que futuro eu vejo assim, pode me chamar de otimista, não tem problema. Mas nós temos em termos de sustentabilidade, nós temos um futuro brilhante pela frente. Com certeza. Para a gente encerrar, Arioli, queria que você falasse um pouquinho sobre os documentos assinados pelo Brasil lá na COP, tem a questão do metano, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual que é a sua visão aí, enquanto membro da CNA, sobre essa assinatura. Olha, a questão da assinatura daquele acordo do metano, muita gente interpretou erradamente, porque aqui falou metano aqui no Brasil, se fala em pecuária de corte, né? É a ruminação, as emissões do gado e tal. Mas isso é aqui no Brasil. Em outros países, a emissão de metano vem, por exemplo, do uso do carvão como energia, vem dos lixões, que é um negócio que o Brasil também está tentando resolver, né? E para a pecuária de corte é muito importante porque nós já temos as soluções. Essa integração lavoura-pecuária, com a melhoria das pastagens, o aumento do número de cabeças que a gente pode colocar por hectare, uma pastagem melhorada, na verdade ele já reduz as emissões de metano, certo? Porque e ajuda na captura do carbono, porque uma pastagem melhorada, ela tem uma biomassa maior, ela tem raízes maiores que se aprofundam, vão levando aquele carbono para baixo no solo, né? Então essa é um sequestro de carbono aquilo ali. E com certeza um animal ficando menos tempo para ser abatido, hoje nós estamos abatendo animais com 24, no máximo aí 36 meses, né? No máximo 30 meses, 24 meses, ele emite menos, com certeza. Então nós o Brasil foi muito, eu considero hoje, olhando, no início eu também fiquei preocupado, mas eu considero que foi um bom passo. Agora também tem outra questão política, né? Imagina se o Brasil, com um dos principais rebanhos de gado de corte do mundo, o principal exportador de carne mundial hoje, não assinasse um acordo do metano que 100 e tantos países assinaram. Imaginem as críticas que nós estaríamos recebendo hoje. Então não teve nada de errado não, foi muito bom. Perfeito, Arioli. Olha, obrigado pelas suas informações aqui com a gente, viu, no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando aqui toda a movimentação neste primeiro dia, né, do encontro Top Farmers, que reúne os principais produtores do agronegócio brasileiro. A gente então acompanhando, né, aqui com entrevistas exclusivas e também fazendo a transmissão de todos os painéis, de todo o evento que acontece aqui em Campinas, São Paulo. Fica por aí, porque daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.